Abra suas Bíblias no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29. Eu não vou ler, nós vamos ler versículo por versículo depois, né? Então não vamos ler duas vezes. Eu quero falar com vocês hoje sobre construindo o Palácio de Deus, ok? Esse texto é um texto no qual o rei Davi começou a preparar todas as coisas que eram necessárias para a construção do templo de Salomão. Tem muita gente que pensa assim, Salomão fez esse templo glorioso, maravilhoso, mas quem preparou todas as coisas foi o seu pai, foi Davi. Então Davi fez a preparação, juntou todo o ouro, toda a pedra preciosa, tudo o que precisava juntar para a construção do templo. E aí, então, Salomão construiu o templo. Agora, presta bem atenção que eu quero dizer para vocês na nossa introdução aqui. O Paulo, no capítulo 9 de Hebreus, se vocês quiserem, chegando em casa, dá uma olhadinha no capítulo 9, do 1 em diante. Mas lá no versículo 9, o Paulo nos fala, o escritor da carta de Hebreus, que dizem que foi Paulo, né? Eu acho que foi Paulo, mas não tem o nome dele lá, né? Então, o escritor da carta de Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 9, ele diz que a primeira aliança, ele estava contrastando a primeira aliança, que foi aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel, e com a segunda aliança, que é a vinda de Jesus. Então ele explica a primeira aliança e a segunda aliança. E ele diz que não há diferença. Toda a primeira aliança era um simbolismo da segunda aliança, Jesus. E ele diz assim no versículo 9, que na primeira aliança, o templo e os seus rituais e tudo aquilo era uma parábola para a época presente. O que é uma parábola? Alguma coisa que indica para uma outra coisa. Era uma parábola para o nosso tempo presente. Todos aqueles rituais, o próprio templo. E no versículo... e Paulo segue explicando, lá em Efésios capítulo 20, capítulo 2, versículo 20 até o 22, que essa casa de Deus, porque o Davi estava preparando para construir a casa de Deus, né, lá no Velho Testamento, que era uma parábola para o dia de hoje, e o Paulo explica que essa parábola, nessa parábola a casa sou eu e é você. Nós somos a casa. Nós somos o palácio de Deus, porque Deus não vive em qualquer casa, Deus vive em palácio. Então, eu e você somos o palácio de Deus, ok? E ele diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular da construção, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário do Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o Velho Testamento apontava para você. E hoje eu quero ver sobre essa construção do Palácio de Deus. E eu quero que você tenha em mente que o Palácio de Deus é você. Ok? Aqui vai estar falando de pedras, de ouro, de coisas preciosas, mas você é o Palácio de Deus. Amém? Aqui era um símbolo para você. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês no capítulo 29 é que o rei Salomão, está escrito assim, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e essa obra é gigante. E por isso, então, que ele fez toda a provisão para o seu filho, porque ele era moço e inexperiente, e a obra era gigante. Então veja só, isso também é um simbolismo de Jesus. Aqui nesse texto, Davi do qual Jesus veio, né, é um simbolismo de Jesus. E Jesus foi aquele que preparou todas as coisas para a construção da tua vida, do teu palácio. Assim como Davi preparou para Salomão, assim Jesus preparou para você. Todas as coisas. Nós somos pequenos, inexperientes, mas sabe de uma coisa?
Jesus já preparou tudo o que nós precisamos fazer e tudo que nós precisamos ter. Jesus já preparou, já está preparado. Agora, olha só, a primeira coisa que nós vemos aí no capítulo 9, no fim do versículo 29, diz assim: esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Então Deus está construindo você como um palácio para Ele. Ele não está construindo você para você mesmo. Ele não está construindo você para o mundo. Ele não está construindo você para como habitante nessa terra. Ele tem um plano que vai muito além disso aqui. Então, esse palácio que Deus está construindo não é para homens, é para Ele. Então, eu queria que você, nessa manhã, guardasse no fundo do teu coração, bem claro, eu gostaria que fosse como uma voz gritando dentro de você, que você é um palácio sendo construído para Deus. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se nós estivéssemos construindo coisas para nós mesmos. Ou como se nós estivéssemos cuidando da nossa vida para nós mesmos. Nós pensamos em todas as coisas e pensamos em nós como centro. E aí sabe o que acontece? Se eu viro o centro da minha vida, Deus sai do centro. Aí eu sou o centro. Então, diz aqui, não é para homens, mas para Deus. Então você não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é Deus. E você é um palácio que Deus está construindo. Um palácio que Deus está construindo. Agora veja bem, a primeira coisa que nos diz aí, no versículo 2 e em princípio do 3. Nós precisamos usar todas as nossas forças nessa construção. Veja o versículo 2 e 3. Pois eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus. E aí ele vai dizendo, tudo o que precisava ser preparado. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas. E ele vai dizendo, pedras de engaste, pedras de várias cores, mosaicos, toda sorte de pedras preciosas, mármore, tudo em abundância. Então deixa eu dizer para você, Jesus já preparou tudo que precisa ser construído no seu palácio, tudo que precisa para construir o seu palácio, que é você, o palácio de Deus, em abundância. Não é uma coisinha pequenininha, não é um pouquinho, ele não preparou um pouquinho, mas ele preparou em abundância. Agora veja o que diz o versículo 3. E ainda porque amo a casa do meu Deus, e ainda porque amo a casa do meu Deus, ele diz, eu doei do meu próprio tesouro, e aí ele vai contando, você pode ler lá, riquezas e coisas, para a construção do templo. Então, sabe, aqui tem uma coisa muito significativa para a gente pensar sobre a nossa vida. Nós estamos construindo esse palácio para Deus, Jesus já preparou todas as coisas, todas as coisas. Como é que nós estamos construindo? O texto diz aqui que ele empregou todas as suas forças, eu preparei com todas as minhas forças. Aonde estão concentradas as nossas forças? Será que estão concentrados em construir, edificar a nossa vida para Deus? Eu não vou fazer, não quero que você responda essa pergunta. Muitos aqui talvez podiam responder, talvez muitos não. Mas será que você podia responder essa pergunta que eu vou fazer para você? Você, por exemplo, Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo. Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para a construção desse palácio, ele faz uma coisa com a gente, duas coisas. Ele dá o fruto do Espírito, que é bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e por aí vai, que é o nosso caráter cristão, mas ele também faz uma outra coisa. Ele nos dá os dons do Espírito. Você sabe qual que é o dom que você tem? Se você não sabe qual que é o dom que você tem, como é que você vai construir o teu palácio? Não existe ninguém que tenha nascido de novo, que tenha o Espírito Santo, que não tenha, primeiro, o fruto do Espírito, segundo, que não tenha dom do Espírito. Eu sei quais são os meus dons. Eu sei. Primeiro,
O primeiro dom que Deus me deu é o dom de evangelista. Eu amo levar as pessoas para Jesus. Já levei centenas e centenas, começando pela minha própria família. Mas veja só, eu também sou pastor. Estou aqui pastoreando. Eu amo cuidar da vida das pessoas, servir as pessoas. Mas eu sou mestre, estou aqui ensinando. São os 3 principais dons que Deus me deu. Mas aí Deus me deu outros dons, que eu sei que eu tenho. Por exemplo, vocês me viram exercendo um dom aqui. Sabe que dom que era quando eu estava chamando as pessoas aqui na frente? Palavra de conhecimento. Eu sabia que tinha alguém que precisava de alguma coisa. E quando eu fui falando, alguém que tem um problema aqui atrás da perna, eu sabia. E sabe, Deus fala de maneiras diferentes para cada um de nós. Mas nós temos que saber os dons que nós temos. Como é que nós vamos trabalhar construindo o nosso palácio se eu nem sei as habilidades que Ele deu para construir o meu palácio? Como é que eu vou fazer isso? Não é possível. Não é possível. Então nós temos que usar todas as nossas forças. Você deveria buscar quais são os teus dons com todas as tuas forças, com todo o teu coração. Você deveria tentar receber de Deus para a tua vida tudo o que Ele tem para você. Porque já foi preparado para você. Você deveria aplicar a tua força. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes recebemos Jesus e passa 10 anos, 15 anos, 20 anos. E sabe, o nosso palácio está do mesmo jeito, em ruínas. Em ruínas. Temos feridas na alma que nunca foram curadas. Temos problemas que nunca foram solucionados. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Acontece que se a gente não prestar atenção, como é que nós vamos construir o palácio de Deus? E sabe, um tempo de construção. E sabe qual que é o tempo? É enquanto você está vivo, porque depois que você se for, já era. E é por isso que a Bíblia diz que Paulo, reclamando lá para os coríntios, né, que passado o tempo, que os coríntios já eram crentes, eles ainda precisavam leite, mamadeira. O que quer dizer isso? Não tinham construído nada do palácio deles. Só estavam no fundamento, porque o fundamento eles tinham, que é Jesus. Eles nasceram de novo. Mas aí depois, a construção desse palácio, como diz o Efésios aí, que também nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então essa edificação parou por lá mesmo. Eles eram pessoas que brigavam entre si, que tinham problemas entre si. Era uma igreja carnal, a igreja de Coríntios. Então não estava construindo o seu palácio. Como é que está nosso palácio? Quanta força nós estamos aplicando para construir o nosso palácio? Quão concentrados nós estamos em ter certeza, em viver com clareza quem é que nós somos. Quem nós somos? Será que você, quando alguém pergunta que não conhece você pela primeira vez, pergunta sobre você, será que você responde assim, eu sou templo do Espírito Santo? Será que você dá essa resposta? Será que você responde, eu sou morada de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu sou templo? Quem dá essa resposta? Então, na maioria das vezes, nós não temos nem a noção, nós não temos clareza na nossa mente. E como é que nós vamos construir o nosso palácio para Deus? A segunda coisa que nós vemos aí é que nós precisamos preparar todas as áreas da casa de Deus. Tudo aquilo que tem que ser aplicado em nós, que Jesus, assim como Davi preparou para o seu filho, Jesus já preparou para você que é filho, filha. E aqui vai dizendo uma lista enorme. Aqui no versículo 2, ele preparou ouro, bronze, para todas as áreas. Tudo aquilo que ia ser necessário. Deixa eu te dizer uma coisa então, irmão, irmã. Aquilo que você precisa na sua vida, ser reconstruído na sua vida, ou ser construído na sua vida, e que ainda não está construído, não é por falta de material. Está tudinho preparado. Pela morte e ressurreição de Jesus, Ele já preparou tudo. E tem mais,
preparou coisas preciosas. Se você começar a ler aqui, você vai ver que eram coisas, tudo que era necessário. Pedras de engastes, pedras preciosas, ouro, prata, tudo, tudo. Então já está tudo preparado. E às vezes nós estamos com o nosso material de construção da nossa vida empilhado, numa pilha, todo bagunçado, nem sabemos o que é o que, nem separado o ouro da madeira, da pedra preciosa está. Então nós precisamos começar a prestar atenção na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós queremos fazer coisas para Deus, e nós devemos fazer coisas para Deus. Não me entenda mal. Nós devemos fazer coisa para Deus. Mas às vezes nós ficamos querendo fazer coisa para Deus como se nós fôssemos ser salvos por obras. Nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. Sabe qual que é a coisa mais preciosa da face da terra? É você. E não é o que você faz, é a tua pessoa. Não são somente as coisas que você faz. Não me entenda mal, você deve fazer. Mas você, a tua pessoa, a construção da tua pessoa. Porque sabe, lá diz o Jeremias que ele mandou, Deus mandou o profeta olhar o oleiro, né? A casa do oleiro, e daí o barro se estragou na mão dele. Já preguei sobre isso aqui. Nós somos um barro que um dia se estragou e que tem que ser reconstruído. Tem que ser feito de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E daí segue dizendo, o resto, que às vezes na nossa vida não é tão verdade. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Às vezes a maioria das coisas está velha. Esse é um problema sério que nós enfrentamos hoje. Nós não temos essa consciência. Então, preparar para todas as áreas da sua vida. Ai, pastor, mas o senhor não sabe o quanto que eu já fui ferido. E agora o senhor vem e diz para mim que eu tenho que perdoar. Já está preparado o perdão para você. Porque Jesus te perdoou de uma maneira que nunca alguém vai ser capaz de ferir você e precisar tanto perdão. Como o que Jesus te deu, como o que Jesus me deu, como o que Ele deu para nós. Vocês estão entendendo isso? Então, nós precisamos, não é nada de egoísmo, mas é um padrão claro do que é que Deus está fazendo hoje. E o que Deus está fazendo hoje é preparando a sua casa, que sou eu e que é você, e que muitas vezes está bagunçado. E que as pessoas às vezes chegam na nossa casa, é aquela confusão, é aquela bagunça. Entenderam? Então nós às vezes esquecemos que o alvo sou eu tenho que crescer, eu tenho que chegar na plenitude do varão perfeito, como diz a Bíblia, eu tenho que crescer até lá. Agora veja só, versículo 3 a 5, continua dizendo algumas coisas muito importantes aí. Porque eu amo a casa de Deus. Repita comigo, eu amo a casa de Deus. Não, está fraco, vamos todo mundo junto mais alto, vamos lá. Eu amo a casa de Deus. Agora fala para mim quem é a casa de Deus. Não, diga, sou eu. Porque somos nós quando estamos todos juntos. Mas começa com você. Porque uma casa, se você for tirando as pedrinhas de lá, ela desmorona. Então, você é a casa de Deus. Agora eu quero te perguntar, você se ama? Se você ama você mesmo, você cuida da tua vida. Ninguém que ama a sua vida se fere. Ninguém que ama a sua vida mantém doença psicológica na sua alma. Ninguém que ama a sua vida mantém doença física que muitas vezes é fruto do pecado. Muitas doenças físicas são fruto de pecado. São resultados de pecado. Ninguém faz isso. Então precisamos dar o melhor para a casa de Deus. E como é que nós damos o melhor para a casa de Deus? Amando a casa de Deus. Veja só, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Veja a sequência. Você, se não amar a Deus sobre todas as coisas, você não ama nem o próximo e nem a você mesmo. Então você tem que amar você mesmo. Você tem que edificar você mesmo. Quanto mais curado, mais são, mais inteiro do ponto de vista de Deus você tiver, sabe o que vai acontecer?
mais impacto você vai ter na vida das outras pessoas, para ajudar na construção de Deus na vida das outras pessoas. Segunda coisa, estou indo aqui para o fim, né? Segunda coisa, esse palácio só pode ser construído por todos. Não pode ser construído por uma pessoa só. Sabe por que você está aí hoje, eu estou aqui? Porque eu estou ajudando na construção do teu palácio. Mas eu preciso da sua ajuda na construção do meu palácio. Oi, pastor, mas como é que a gente vai ajudar você? Ué, simples, começa orando por mim. Me ajuda na construção do meu palácio. Porque você pensa que Jesus já terminou meu palácio? Não, está longe de terminar. Mas está claro em mim que Deus está trabalhando e construindo o palácio dele, na minha vida. Então, olha só, esse edifício só pode ser construído por todos. A segunda parte do versículo 5, veja o que diz aí. Vai dizendo assim, ouro, pedra preciosa, ouro, prata, para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem está disposto a ajudar na construção da casa do Senhor? Quem está disposto? Eu estava conversando com alguém hoje de manhã aqui, sobre a nossa recepção, e ela estava reclamando comigo, essa pessoa, dizendo, pastor, já falei com tanta gente, ninguém quer me ajudar na recepção. Então, as pessoas que não são aqui da igreja, a gente não precisa ser recebido por ninguém. A gente é da igreja, a gente chega, vai entrando, né, aqui é a nossa casa. Mas e as pessoas que vêm pela primeira vez? E tem vindo bastante gente. Como é que fica isso? Então, aqui Davi está fazendo um apelo. Quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta, e não qualquer oferta, liberalmente? Sabe o que quer dizer liberalmente? Com liberalidade, com abundância para o Senhor. Quem está disposto a trazer? Quem está disposto? Quem está disposto a servir? Quem está disposto? Então, olha só, irmãos, esse palácio não pode ser construído por mim. Às vezes eu fico eu quero contar para vocês aqui, eu posso contar, né? De qualquer maneira, é verdade. Às vezes eu fico meio impactado quando eu vejo assim, eu prego, oro pelas pessoas, e parece que eu estou tentando fazer a coisa e estou sozinho. Parece que a gente está sozinho, muitas vezes. Não parece, pastor Renato? Parece que a gente às vezes está lutando, está sozinho. Então, nós precisamos uns dos outros. O Júlio aqui na adoração precisa. Sabe o que a gente estava fazendo hoje, Júlio? Enquanto vocês ensaiavam aqui, a gente estava lá na salinha lá atrás, orando por vocês. Isso é trazer liberalmente oferta para a casa de Deus. Para a casa de Deus. Como seria maravilhoso e como mudaria a nossa história como aqui, comunidade, casa de Deus, e agora nós não estamos falando individualmente, mas nós estamos falando cada um de nós aqui, a igreja como um todo, se a gente chegasse cedo e a gente se ajoelhasse aí e começasse a orar por aqueles que estão vindo, aqueles que talvez levantaram e disseram, hoje eu não vou na igreja, e vão perder a adoração, e às vezes vão perder de serem curados, e às vezes vão perder a palavra, e às vezes vão perder a comunhão, ficando em casa, por motivo fútil. Como seria importante isso? Então, essa casa não pode ser construída só por uma pessoa, é por todos. O Efésios diz assim que esse edifício tem que ser bem ajustado para crescer. Tem que ser bem ajustado para crescer. Diz assim, vós juntamente estáis sendo edificados para a casa de Deus. E ele diz assim, cresce para todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Deixa eu perguntar para você, o que você tem feito para o edifício de Deus crescer? Começando por você, depois vindo para o edifício de Deus. Nós vivemos um tempo que entrou no coração humano, e isso entrou lá no paraíso já está no coração humano, mas hoje está fortíssimo, mais do que em qualquer tempo, uma coisa chamada egoísmo.
As pessoas pensam que pode ser crente sozinho. Não, eu não preciso da igreja. Eu posso ser crente sozinho. Ninguém pode ser crente sozinho. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. E se um membro está doente, todo o corpo sofre, diz a palavra. Então, olha só, irmãos, temos que prestar atenção nisso. Nós somos esse corpo. E um corpo bem ajustado, ele cresce. Deixa eu te perguntar, qual é a tua parte no corpo? Talvez você pense, pastor, eu dou dízimo. Será que só isso é ser parte do corpo? Tem que pensar. Porque eu creio que você não é um membro inútil. Nós não temos membros inúteis no nosso corpo. Como é que você vai se considerar um membro inútil? Qual é a tua parte? Talvez você seja justamente aquela pessoa que Deus tem chamado para ser intercessor, intercessora, e que vai mudar a história. Pelas tuas orações. Talvez Deus tenha chamado você para exercer fé, para chegar e dizer, Senhor, deixa eu contar isso, abrir um parênteses antes de dizer, Senhor, Deus colocou no meu coração que nós vamos plantar muitas igrejas aqui, eu sou um plantador de igreja, já plantei mais de 20 igrejas, eu sou um plantador de igreja, e Deus colocou no meu coração que agora nós terminamos aqui, vamos fazer esse negócio aqui funcionar e vamos plantar igrejas. Nós já estamos plantando uma igreja lá em Cami. Nós temos uma outra igreja que estamos também já plantando e já está bem crescidinha aqui às 4 da tarde. Em espanhol. Irmãos, eu tenho entendido que Deus quer que o corpo cresça. Que tenha mais lugar para alcançar pessoas. Mais lugar para as pessoas servirem. Entenderam? Então, olha só, agora dizendo, qual é a tua parte aqui no corpo? Qual é a parte? Às vezes a gente fica com um problema aqui, né? Porque no corpo aqui são os mesmos que sempre fazem tudo. E eu estava lendo uma estatística aí há um tempo atrás, que me desgostou muito, que na igreja total 10% são os que fazem tudo. Eu falei, não é possível, Senhor. Cadê o resto do corpo? Onde estão o resto dos membros? E eu posso ver isso acontecendo aqui. Eu estou orando, por exemplo, para novos diáconos. Nós precisamos de diáconos, mas diáconos que exerçam o diaconato, comprometidos, de todo o coração, como diz aqui. Eu estou orando por mais presbíteros na igreja. Eu estou orando para que chegue mais pastores, para a gente plantar mais igrejas. Não para fazer uma amontoada aqui, uma igreja só de pastor. Amém? Então nós temos que prestar atenção nisso. Temos que prestar atenção que esse palácio não pode ser construído sozinho. Só por uma pessoa. Quem está disposto a trazer ofertas liberalmente? Dá você mesmo. O teu tempo, o teu dom, aquilo com que Deus te abençoou. Servir. É muito bom ser servido, mas melhor ainda, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Amém? Então, olha só, todos precisam participar. Versículo 6-8. Diz assim, então os chefes de família, os principais da tribo, começou com os maiorais, os capitães de 1000, de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus. E aí diz a quantidade, era coisa, muita coisa, muita coisa. Porque o templo construído foi um negócio tremendo, era grande e com muita riqueza. A participação tem que ser com alegria. Veja o versículo 9. Tem gente que às vezes serve, mas está servindo assim com tristeza. Eu tenho orado ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero ser um pastor triste. Eu quero ser um pastor alegrinho. Eu quero ter alegria que vem do teu Espírito Santo por aquilo que ele está fazendo. Veja o versículo 9. E o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque o coração era íntegro. E eles deram liberalmente ao Senhor.
E Davi também se alegrou. E aí Davi começa a cantar e orar. Eita! Que coisa tremenda! Então, precisa ser de coração íntegro, liberalmente, com alegria, com voluntariedade. Ai, pastor, mas eu não sei o que fazer. Pergunta para mim que eu te digo. O que a gente precisa? Entenderam? Tem muito o que se fazer. Muito. Amém? Por exemplo, os professores das crianças estão precisando de auxílio. Só para dizer uma coisinha pequena. Resultado da construção do palácio. Sabe qual que é o resultado que Deus quer conseguir com você, comigo, com o corpo? Sabe qual que é o resultado? Olha só que coisa interessante. Versículo 10. Louvor e adoração, a primeira coisa. Pelo qual Davi louvou o Senhor perante a congregação e disse: bendito é o Senhor. E aí ele foi reconhecendo: o Senhor, Deus de Israel, é nosso Pai de eternidade a eternidade. E aí ele diz no 11: tu, Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é teu. Tudo quanto há nos céus e na terra é teu, Senhor. E o reinado teu é o reinado, tu te exaltastes por chefe sobre todos. E ele começa então a adorar o Senhor, louvor e adoração. Sabe qual que é uma coisa que às vezes desgosta o coração de qualquer pastor? É assistente de culto. Sabe o que é um assistente de culto? É aquele que vem, senta, mas não participa. Na hora da adoração, está lá. Na hora está lá. Participante. Inativo. Então, nós temos que ser participantes ativos no louvor, na adoração, na congregação. Veja o versículo 12 e 13. Reconhecer que o Senhor é a fonte de tudo. Riquezas e glória vêm de ti. Domínio, poder, tudo está na tua mão, a força e o poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e te louvamos pelo teu glorioso nome. Será que nós temos esse reconhecimento de que o Senhor é a fonte de tudo? Ou nós vivemos por nós mesmos? Quando tem que tomar uma iniciativa, quem de nós pergunta: Jesus, o que o Senhor faria aqui? Tem até um livro, né, que diz assim: o que faria Jesus no meu lugar, né? Quem pergunta: Senhor, o que o Senhor faria aqui? Às vezes nós estamos seguindo coisas que Deus não está mandando a gente seguir, querendo fazer o que Ele não está mandando fazer. E reconhecer que o Senhor é o provedor. Muitas vezes nós pensamos que é o fruto do nosso trabalho, estamos trabalhando. Salmo 127 diz que em vão é levantar cedo, comer o pão que penosamente ganhasses. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu amo esse versículo. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Isto é, enquanto não fazem nada. Aos seus amados, mas precisa ser um amado. Precisa amar o Senhor e ser um amado. Então, o Senhor é provedor. Veja o versículo 14 aí, que diz aí no nosso texto. Pois quem sou eu, Senhor, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Ele é o provedor. Agora, que tipo de provedor é ele? Quer descobrir? Leia para trás. Leia do versículo 1 em diante. Ouro de carro cheio, de caminhão. Prata, nem se fala. Ele não é um provedorzinho te dando uma coisinha, conta-gota para a sua vida. Ele quer ser um provedor na abundância. Amém? Penúltima coisa, reconhecimento de quem nós somos. Veja o versículo 15, que diz aí, olha só. Porque nós somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Como sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai ficar aqui. A gente não reconhece que é passageiro. Não reconhece que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos indo lá para lá com Deus, com o nosso Deus.
Jesus disse, eu vou preparar morada para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar. Mas às vezes nós estamos querendo construir tudo aqui. E nada lá para cima. Nada. Última coisa. Versículo 17 e 18. Como devíamos servir ao Senhor? Com sinceridade e dependência. Sinceridade e dependência. Eu cheguei aqui hoje, sabe quando que Deus me deu essa palavra aqui? Me deu na quinta-feira. Eu escrevi, né? E eu escrevo porque nossos grupos vão meditar na palavra, então eu dou uma cópia para cada um, líder de grupo. Por isso que eu escrevo. Normalmente eu não escrevo. Eu prego assim de improviso. Mas agora eu estou aprendendo a escrever. E eu cheguei aqui e eu estava dizendo, Senhor, está faltando alguma coisa da minha introdução. Tem alguma coisa aí que eu não peguei. De repente, pá! Se chama iluminação. Eu estava relendo o texto, vocês se prestarem atenção em mim, eu fico ali, fico relendo o texto, relendo o que Deus falou comigo, trazendo a memória, trazendo do meu espírito. Então, olha só, aí eu estava lendo e ele disse assim, Senhor, meu filho, o único filho que o Senhor escolheu é ainda moço e inexperiente. Eu falei, meu Deus, nós somos inexperientes, somos pequenos, inexperientes, como era o Salomão, filho do Davi. Então o Davi providenciou tudo para ele. E eu disse, Jesus providenciou tudo para nós. Sabe, você tem que ter expectativa de que Deus fale com você. E Ele vai falar com você. Tem que ter expectativa. Tem que dizer, Senhor, não estou contente com isso. Tem que ter mais coisa por aqui. Não é lindo esse contraste? O Davi preparando tudo para o seu filho e vindo Jesus e preparando tudo para nós, os filhos, em abundância, tudo preparado, para que a gente possa então se mover. Tremendo isso, né? Devemos servir ao Senhor com sinceridade e dependência, versículo 17, 18, os últimos 2 versículos. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria o que o teu povo que se acha aqui te fez ofertas voluntárias. Senhor nosso Deus, Deus de nosso pai Abraão, Israel, Isaque, conserva para sempre o coração do teu povo, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e inclina os seus pensamentos e o seu coração para contigo. Dependência. Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não agir na gente, se o Senhor não falar com a gente, não motivar a gente para. Ele diz, conserva, dependência, com sinceridade. Senhor, eu trouxe isso com sinceridade, mas se o Senhor não continuar, eu tenho uma oração que eu faço, que é uma vez que eu fiz um pacto com Deus, que eu carrego na minha Bíblia. Fazem quase 30 anos que eu fiz isso. E eu carrego na minha Bíblia as coisas que eu um dia pedi ao Senhor. E eu carrego aqui na minha Bíblia. Eu já repassei de cartão para cartão aqui muitas vezes, porque vai gastando, né? E no fim de cada coisa que eu peço ao Senhor, eu disse, Senhor, eu não posso por mim mesmo. Responde, tu por mim. Dependência. Às vezes a gente quer ser independente. Às vezes a gente quer viver por nós mesmos, pensar que a gente pode alguma coisa. A gente não pode. Vamos terminar. Conclusão. Fidelidade na construção do palácio é o que nos leva ao pleno cumprimento do nosso destino. Qual que é o nosso destino? Servir a Deus e desfrutar dele. Às vezes nós estamos desfrutando dos perrengues na nossa vida. Às vezes a gente não está desfrutando quase que nada das coisas de Deus. Mas servir a Deus e desfrutar das coisas de Deus é o nosso destino, é o teu destino. Servi-lo e desfrutar dele. Ele quer que você desfrute dele. Se ele precisasse de alguém para trabalhar, ele fazia um monte de robô para trabalhar para ele. Mas ele quer alguém que possa desfrutar dele, que seja filho, filha, e que desfrute dele.
Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Eu quero pedir que você guarde no teu coração essa palavra. Você está construindo para Deus um palácio. Não pense num casebre, não pense numa coisinha pequena. Não pense, por favor. Você está construindo para Deus um palácio. Então, põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu sou o palácio. Ainda estou em construção, mas eu sou um palácio, não um casebre. Não aceite ser casebre. Você é um palácio. Amém. Nós vamos orar e terminar, mas antes de orar, nós temos a festa do Natal. Me mandaram um aviso aqui, né? Festa de Natal das crianças no domingo que vem, dia 18. Apresentação das crianças também no domingo que vem. Então nós vamos ter festa das crianças aqui no domingo que vem, o Natal deles aqui. Amém? Fique de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor pela presença dEle, pela graça dEle na nossa vida. Amém? Levanta a sua mão assim e diga: Senhor, obrigado, porque tudo que eu necessito para ser quem quer, que o Senhor quem quer que eu seja, já está pronto. O teu Filho Jesus preparou. Senhor, agora eu quero me envolver dentro dos princípios que eu ouvi hoje na tua palavra. Senhor, me abençoa. Eu quero o melhor para ti. De mim para ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Tenha um bom domingo. Em nome de Jesus.